Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 1, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a ler, fazer a leitura individual desse capítulo, Elamã 1, e convidar o Espírito, e dessa forma ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo de Elamã, ele fala praticamente exclusivamente de organização política e de uma guerra que se iniciou. Tá? Então ela fala pouco assim sobre doutrina e sobre princípios do Evangelho, tá? Mas ele é bem importante, esse capítulo, bem interessante. Então dá para tirar algumas coisas, alguns ensinamentos desse capítulo, tá? Então eles estavam aqui no 40º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, tá? Então Paorã tinha morrido e eles precisaram colocar um novo juiz, né, no lugar dele. E os filhos de Paorã, que se chamavam Paorã, Paanque e Pacumene, tá? Então 3 dos filhos dele eram candidatos, né, à sucessão de juiz supremo da terra, tá? E Paorã, que foi no versículo 5, diz: não obstante, aconteceu que Paorã foi eleito pela voz do povo juiz supremo e governador do povo de Nefe. Tá? Então, um dos filhos de Paorã que foi eleito. Tá? E aconteceu que Pacumene, vendo que não podia obter a cadeira de juízes, uniu-se à voz do povo. Mas eis que Paanque e aqueles que o queriam como governador ficaram muito irados. Por isso, ele estava a ponto de, por meio de lisonjas, persuadir o povo a rebelar-se contra seus irmãos. Tá? Então, o próprio irmão, né, que era um candidato adversário, né, ficou irado, né? Na verdade, o povo que tinha votado nele ficou irado, né, porque tinham perdido as eleições, e ele aproveitou-se disso, né? Ele se aproveitou disso para causar uma contenda entre o povo e buscar o poder, né? Buscar a cadeira de juiz supremo através da força, né? E não através do voto. Tá? E depois, então, ele conseguiu deixa eu ver melhor aqui, tá? Então, eles conseguiram matar Paorã, tá? Eles se uniram lá a uns os nefitas, outros dissidentes dos nefitas, e mataram o juiz supremo, que era Paorã, e então foi eleito no 13. E então eis que Pacumene foi eleito pela voz do povo juiz superior e governador do povo para governar em lugar de seu irmão Paorã. Tá? Então eles elegeram, o povo elegeu o segundo irmão, né? Chamado Pacumene. Tá? Então, e depois aconteceu que os lamanitas, então se reuniram um grande exército, de acordo com as escrituras,
né, para atacar a capital dos nefitas, que era Zaraenla, né, que estava onde estava o juiz supremo, tá? Então eles atacaram ali e os nefitas estavam bastante desorganizados, né, por causa dessa contenda que começou com rebelião, né? Então, para que nós possamos ver quão prejudicial é os rebeldes, né? São os rebeldes no meio do povo, né? Eles causam uma confusão que desorganiza, que pode desorganizar uma sociedade, né? Porque muitos dão atenção a eles, né? Muitos dão atenção aos rebeldes. E eu poderia dizer mais também. Os rebeldes, eles sempre vão ser vítimas de alguma coisa. E essa palavra vítimas pode ser colocada entre aspas, porque é um tipo de lisonja, né, que o inimigo coloca na mente das pessoas, né? A rebeldia contra Deus, a rebeldia contra o Evangelho, né? A rebeldia contra os líderes da igreja, né? É algo que o inimigo coloca na cabeça das pessoas, tá? E isso pode desorganizar a sociedade, tá? Então, os rebeldes, eles sempre vão se sentir vítimas de alguma coisa, eles sempre vão estar se sentindo em desvantagem com alguma coisa, tá? Entretanto, os seus líderes, né, os líderes dos rebeldes, eles têm essa intenção de obter poder através de métodos ilícitos, né? Eles têm a intenção de obter o poder pela força e levar o povo à iniquidade e, como consequência, à destruição, tá? Eles têm a intenção de obter poder e obter riquezas e vantagens, né? E levar o povo a cometer iniquidades e ir mais rápido para a sua destruição, tá? Então as pessoas, elas não devem desistir de buscar os seus direitos, né, de acordo com o que prevê a lei, né? Entretanto, elas têm que prestar atenção na questão da rebeldia contra o Evangelho, contra os líderes da igreja, tá? Que pessoa que sempre for rebelde, né, ela sempre vai ser vítima de alguma coisa. Então, os lamanitas, né, eles, liderados por Corianton, tá? No versículo 20 diz o seguinte: portanto, Corianton matou a guarda que se achava às portas da cidade e avançou com todo o seu exército para dentro da cidade, matando todos os que se opuseram, de modo que tomaram a cidade, tá? Ele estava falando da cidade de Zaraenla, tá? Então, Pacumene, que era o juiz supremo, ele fugiu e chegou até as muralhas da cidade, onde foi morto por Corianton, tá? Então, Corianton ficou muito liso, como é que diz a palavra aqui? Ele ficou muito confiante, né? Corianton ficou muito confiante de sua grande força, né? Porque tinha dominado ali a capital, tinha tomado a capital, né? Então ele decidiu que iria tomar mais cidades dos nefitas. Então ele avançou com um grande número, né? Um exército numeroso para outras cidades, tá? E ele cometeu, com isso, ele cometeu um erro, né? Quando ele se orgulhou muito de sua força, né? Ele cometeu
um erro, tá? Porque os nefitas estavam preparados, tá? Estavam preparados e para essas batalhas, para essa invasão, tá? E no 32 diz o seguinte: e assim Coriantor havia atirado os lamanitas no meio dos nefitas, de modo que ficaram em poder dos nefitas. E ele próprio foi morto, e os lamanitas entregaram-se nas mãos dos nefitas. E aconteceu que Moronia novamente tomou posse da cidade de Zaraenla e ordenou que os lamanitas que haviam sido aprisionados partissem da terra em paz. Tá? Então, Moronia, né, conseguiu retomar a cidade de Zaraenla e estabelecer a paz entre o povo nefita. Tá? E assim terminou o 41º ano do governo dos juízes. Tá? Então, quais ensinamentos que nós podemos tirar desse capítulo? Tá? Que a rebeldia provoca uma contenda, provoca desorganização da sociedade e enfraquecimento da sociedade. E acho que esse é o principal ensinamento desse capítulo, né? Sobre a rebeldia. Tá? Então, que nós possamos pensar, né? Que nós possamos pensar em certamente buscar os nossos direitos, né? A justiça em relação ao que nós formos prejudicados, mas não a rebeldia, né? Não pelo método, por meio da rebeldia, né? Que nós possamos buscar sempre de acordo com a lei, né? Para preservar a sociedade. Ali a sociedade ela foi desorganizada, dando margem, né? Dando poder aos lamanitas, que invadiram, mataram muitos nefitas, né? Uma grande carnificina, diz ali, né? Então que nós possamos evitar isso, né? Possamos buscar os nossos direitos, sim, com certeza, né? Mas na forma como a lei prevê. Tá certo? Então, essas breves ponderações que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu aconselho cada um ler, ponderar, orar sobre essas coisas e ouvir os sussurros do Espírito, que o Espírito disser que vocês possam fazer nesse dia de hoje. Tá certo? Então, nos encontramos amanhã, mesmo horário, 6h29. Um grande abraço, desejo um bom dia, um dia iluminado a todos, agradeço a companhia. Até amanhã, 6h29. Obrigado.